Olha só, a gente vai falar sobre sono, sobre sonhos e sobre insônia. Qual é a importância de se estudar isso? Primeiro, o nosso dormir, gente, é tão importante quanto se alimentar, quanto fazer atividade física. Aliás, em alguns aspectos, dormir é mais importante do que esses outros itens que eu falei. Agora, não é só deitar e dormir, mas é a qualidade de sono que eu vou ter quando eu durmo, não é? Por isso que muitos especialistas dizem que não é interessante você comer muito antes de dormir, ou comer comida energética antes de dormir. Porque quando você come comida energética, o que é comida energética, né? Açaí, muita comida que contém a vitamina C, a pizza, chocolate, Nutella, refrigerante nem se fala, né? Porque refrigerante é uma bomba de açúcar no seu corpo. Então, esses tipos de alimento que trazem carboidrato, que depois vão se transformar em açúcares, eles vão dar energia para você. Entendeu aí, ó? Energia. Então, se ele dá energia, essa energia vai ser para quê? Para você fazer atividade. Logo, você vai estar dormindo, o seu sono vai ser um sono agitado. Isso pode fazer com que você tenha pesadelos, né? Então, o sono, né? E agora a gente já sabe que a gente vai estudar sobre sono, sonhos e insônia. Mas agora eu vou me deter ao sono, depois eu vou para a insônia e depois eu vou para os sonhos. Primeiro, o que é um sono? O sono, cientificamente falando, ele é o quê? Olha aqui, ó. Ele é um processo. Esse é o primeiro processo humano que não é uma capacidade. Vocês lembraram isso? Porque, ó, sensação é uma capacidade, percepção é uma capacidade, não é? A inteligência é uma capacidade. Estão percebendo isso? Cristo. Então, olha só, o sono, ele é um processo. Então, se eu digo que ele é um processo, automaticamente eu estou dizendo que isso é o quê? Ele tem várias fases, que ele pode ter várias etapas, que ele é dividido em tempos, tudo isso. Então, o sono é um processo biológico. Ó, o sono é um processo biológico. Então, o sono não é um processo psicológico. É um processo biológico, é do corpo. Ele vai servir para o corpo inteiro. E ele vai acontecer no corpo inteiro. Porque já pensou se você fizesse só um olho dormir e o outro ficasse acordado? Já pensou se você fizesse somente um braço dormir e o resto do corpo ficasse acordado? Não. Quando você dorme, dorme o corpo inteiro. Ele tem uma finalidade, ó, de reparação e manutenção do equilíbrio psicossocial do ser humano. Então, o sono, ele traz não somente a capacidade da gente se reenergizar inteiro. Reenergizar significa botar a bateria para carregar. Vocês entendem isso? Nós descarregamos tanto quanto, muito parecido com o que um celular descarrega. É tanto que quando a gente está com a carga bem baixinha, a gente fica cansado, a gente fica querendo se sentar, não é assim? E aí a gente vai ter que entender que nós temos um cansaço físico e nós temos um cansaço o quê? Um cansaço mental. Não é? Então, o sono, ele é um processo biológico que ele vai fazer a reparação e manutenção. Observe aqui, ele vai reparar aquilo que foi danificado e ele vai manter aquilo que está ok. Não é fácil entender isso? Então observe, para que é que serve o sono?
para quando eu estiver dormindo, eu não gaste energias em levantar, andar, pensar, e essa energia vai ser usada para eu reparar, para que eu, entre aspas, conserte aquilo que ficou, que foi danificado. Ou seja, o meu olho se desgastou demais olhando para o computador, olhando para o celular, o nervo óptico está cansado, e aí eu fecho o olho quando eu durmo. Isso vai haver uma reparação. Vão vir agentes de nutriente, agentes de energia elétrica para aquele lugar, que vai exatamente suprir a carência daquele lugar, como vai manter todo o restante da nossa mente, do nosso cérebro, do nosso corpo. Vai ser criado pele nova, vai ser criado cabelos novos, vão ser estabilizados meu rim, meu fígado, meu baço, etc, 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 etc. Este processo todo acontece porque existe um processo chamado homeostase, que é a capacidade do organismo de se manter constante, não é? É um processo de regulação que mantém o organismo em constante equilíbrio. Estado de equilíbrio do organismo em relação às funções e composições químicas que fazem parte do nosso corpo. A reparação do nosso corpo, ela fica acontecendo durante o dia todo, certo? Agora, existe uma reparação e uma manutenção específica que é feita na hora do sono, certo? É claro, por exemplo, se você leva um corte acordada, todo o corpo vai se mobilizar em direção àquele corte para estancar o sangramento, para mandar as plaquetas vão fazer sua defesa, você vai criar a pelezinha de defesa, o sangue vai coagular, os anticorpos vão estar ali. Mas a reparação que é feita durante a noite não é feita só no local que está precisando, é feita a reparação e manutenção do corpo inteiro. Já sabe que o sono, não é um processo biológico com finalidade de reparação e manutenção do que? Do equilíbrio psíquico, social e biológico do ser humano, né? E hoje se sabe, hoje a gente já sabe, porque isso recentemente se descobriu muitas coisas sobre o sono, né? Inclusive a neurociência vem trazendo muitos aspectos novos sobre os sonhos que estão sendo descobertos agora, certo? Mas a gente sabe que o sono normal, esse que a gente deita à noite e vai dormir, ele está estruturado em fases e estágios. Por isso que ele é um processo, certo? Ele não acontece de uma vez só. Ele vai ter fases e estágios. Então vamos lá. O que é importante saber sobre os sonhos, sobre o sono? Primeiro, que ele é um processo biológico. Acontece biologicamente no nosso corpo. Segunda coisa importante saber sobre sono é que ele tem a finalidade de fazer a reparação e a manutenção do nosso equilíbrio, do equilíbrio psíquico e social do ser humano. E a terceira coisa importante a saber sobre os sonhos é que o sono é que ele se divide em fases e estágios. Tá? Vamos lá, são três coisas importantes para até esse momento que a gente viu. Sono é um processo biológico, primeiro ponto. Segundo ponto, ele tem a finalidade de fazer a reparação e a manutenção do nosso equilíbrio psicossocial. E terceiro ponto, ele está estruturado em fases e estágios.